Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Pires, a apresentadora do Naturalizar Podcast. E hoje, vocês escutam tanto falar, ai, a Ana indicou, um beijo pra Ana, a Ana Vieira, que eu trouxe a Ana Vieira pra vocês também conhecerem um pouquinho mais e bater um papo com essa mulher incrível e que acho que 90% das pessoas que eu já entrevistei veio pela Ana Vieira. Tudo bom, Ana? Tudo bem, Gabi, tudo bem. Eu fico feliz, viu? Fico realmente indico sempre. Eu fico muito feliz, porque você tem um casting de pessoas maravilhosas pra me indicar. Que bom, fico feliz que tá trazendo pra você grandes resultados, é o que importa. É aqui em perto. E obrigada também por ter aceitado participar do Naturalizar, viu? Tá bom. E Ana, vamos começar perguntando quem é a Ana Vieira, antes de empreendedora, acho que em vários ramos que você pode contar um pouquinho de história. E hoje você trabalha, né, numa associação muito importante também. Mas antes disso tudo, quem é a mulher Ana Vieira? Bom, a Ana Vieira, eu sou uma pessoa, assim, apaixonada, em primeiro lugar, por pessoas. Sou realmente apaixonada por pessoa, amo o empreendedorismo, mas gosto muito também do setor social. Eu acredito realmente que a gente pode fazer a mudança na vida das pessoas, como eu sei que você também acredita nisso, tanto é que é por isso que você tem um podcast. Sim. Porque você acredita muito nisso. Então, a Ana Vieira é isso, é uma mulher, eu nem falei, sou apaixonada pelo empreendedorismo, tenho um filho hoje, né, com 25 anos, sou mãe solo, então essa é a Ana. Você falou que é mãe solo, né? Isso já é uma outra batalha que muitas mulheres enfrentam também, né? E você passou por muito preconceito por ser mãe solo? Não. Eu creio, assim, que o preconceito em si acaba sendo, muitas vezes, conforme que você deixa a pessoa impor isso a você. A partir do momento que você é bem resolvida nesse assunto, você não deixa isso vir a interferir, tá? Assim, nesse ponto, não. O que eu acredito, sim, que falar assim é fácil, não é fácil. Você tem que lutar bastante, você tem que... É diferente quando você tem, assim, vamos supor, ele tem mais a minha visão como mulher, mãe. Não tem tanto lado paterno, vamos dizer assim, né? Uma visão, assim, de um homem. Então, muitas vezes ele vai buscar uma referência ou outra. Mas, assim, quanto a preconceito, não. Isso é muito bom de ouvir também, né? A gente tá falando bastante, né, ultimamente, sobre se colocar num papel de vítima, de viver o vitimismo. Não tô falando que mãe solo se coloca nesse lugar, mas o que você falou é de não deixar o outro atingir. E eu acho que tem bastante a ver de não assumir o papel da vítima nesse caso também, né? Com certeza. Faz toda a diferença, Gabi. Assim, nós temos que aprender que quem põe o limite somos nós. Nós que colocamos o limite em tudo. Então, falar assim, gente, é fácil? Não, isso é um processo que você tem que aprender. Eu digo sempre assim, até outro dia conversando com um amigo, falei assim, olha, coloca algo na sua mente. Hoje, com a sua idade, como você, né, 20 e poucos anos, a gente tem, assim, uma série de coisas, mas você vai chegar num certo tempo que você vai ver que são tantas coisas bobas que a gente se preocupa que na realidade, são medos nossos. Só nossos. Gente, vai fazer terapia. Não Isso é ótimo. Vai fazer terapia, a melhor coisa que tem é uma terapia para você se autoconhecer, para que você possa se sentir muito melhor e principalmente se respeitar. Que eu creio assim que o mais importante é você aprender a se respeitar. Você sempre foi uma mulher revolucionária? Interessante, né? Recentemente. Mas eu acho que sim. Eu lembro uma vez, num casamento, de um parente da minha mãe, e uma sobrinha dela chegou e perguntou, acho que eu tinha uns 22, 23 anos, e falou assim, ela não vai casar? E eu nunca me esqueço, minha avó falou, essa aí acho que é meio difícil. Mas eu falei assim, mas por quê? Eu falei assim, ela é muito independente. E até então eu nunca tinha percebido isso, né? E na realidade as mulheres, muito independentes, muito assim, ela assusta realmente os homens. Assusta. Acaba assustando. Então, por vezes, nem chegam, por medo. Então, eu creio que sim. Eu acho que desde pequena eu sempre tive esse lado. Sempre muito batalhadora, né? Sim. Muito fora daquele padrão, né? Que era imposto para a mulher também, né? E, Ana, hoje você trabalha com o quê? Então, hoje eu trabalho numa associação, eu faço captação de recursos para os tratamentos, né, das pessoas que são atendidas pela associação.
Então, hoje eu trabalho nessa associação, mas, consequentemente, também faço um trabalho social. Eu sou hoje conselheira municipal da saúde de Santo André, tanto no posto no qual eu pertenço, como também pela Prefeitura de Santo André. No caso lá, eu não sou titular, eu sou suplente. Entendi. Por que isso? Porque, na realidade, eu percebi que muitas vezes nós não sabemos os nossos direitos do direito ao SUS. O SUS é algo importantíssimo, mas muitas vezes as pessoas não sabem. Então, eu acabei me inserindo nesse processo para que eu pudesse melhor entender e, consequentemente, poder melhor orientar as pessoas. Entendi. Essa, na realidade, foi a finalidade de eu entrar nesse Conselho Municipal de Saúde. Entendi. Eu vou falar uma coisa para você. Antes de você falar para mim que você estava na eleição para ser conselheira do posto lá do bairro, eu não sabia que isso existia. Isso não é divulgado, isso não é falado, não, né? Não é. E como que você ficou sabendo? Então, eu já sabia que existia, porque meu primo uma outra vez tinha feito parte e tinha sido eleito até pelo fato de ter sido... não foi titular, ele foi também suplente. E nessa última vez, na realidade, vieram me convidar, dizendo se eu queria ser. Eu falei, não, tudo bem. Como eu já tinha muitos anos atrás sido, quando meu filho na creche, eu tinha sido conselheira também da creche. Eu falei, não, eu vou. Eu participei, é uma eleição, e a partir desse momento que eu comecei a participar, fui eleita e tudo mais, quando eu vou nas reuniões, ou quando eu, vamos supor, fui outro dia, ali, agora não é mais, agora é o Poupatempo da Saúde, mas quando eu fui ali no Vila Assunção, eu conversando com outro rapaz, falando, olha, participa, gente, vocês que é aqui de Santo André, vá no seu posto de saúde, pergunte sobre reunião do conselho local. Aqui em Santo André, todos os postos têm reunião do conselho local. Legal. Aí eu expliquei para ele mais ou menos como funcionava. Ele foi e hoje ele é um dos membros que faz parte também. Que legal. Aí uma outra vez ele falou assim, Ana, você lembra de mim? Eu fiquei olhando, porque foi um bate-papo assim de 5, 10 minutos. Eu falei assim, então, se hoje eu estou aqui é devido a você. Então, para mim, isso é gratificante. E eu faço questão realmente de falar para as pessoas, participa. Às vezes as pessoas falam, não tá política, reclama tanto, gente, participa mais próximo do que você tem. Faça parte, vá nas reuniões. E assim que eu acabei conhecendo, estou fazendo parte, gente, não é fácil. Qual é o papel da conselheira, Ana? Vamos supor, nós discutimos referente sobre as coisas locais do posto. Né? Então, vamos supor, no posto no qual eu estou, nós estamos em reforma, para ser feita a reforma. Na realidade, a função nossa é fiscalizar referente a essa reforma. Legal. Fiscalizar, vamos supor, de repente, algum tipo... Assim, na realidade, é um conselho. Então, junto tanto os conselheiros que nós somos... faço parte pela usuária, né? Como também os conselheiros das pessoas que estão dentro do posto, que seria o gestor e mais funcionários. Então, o conselho é exatamente isso. Se traz referente a alguma questão que está acontecendo, e ali nós vamos estar discutindo o que pode ser melhor. Se eu tiver eu mesmo, como paciente, e eu tiver com alguma dificuldade, eu souber que você é conselheira daquele posto, eu posso chegar com você e falar, Ana, eu tenho essa dificuldade, você pode me auxiliar, ou sei lá, ou por uma consulta, algum medicamento, isso pode ser feito? Então, isso que acontece, a maioria dos conselheiros, realmente, você pode procurar um conselheiro, porque, por vezes, é isso que eu falo no conselho, às vezes, o usuário se sente muito mais à vontade de conversar com outro usuário, do que ele ir até ali, muitas vezes, no balcão e solicitar informação. Não é? Porque ele se sente mais próximo. Sim, você pode sim procurar seu conselheiro. O conselheiro, ele vai em busca dessa informação, ele vai levar junto a reunião e vai realmente procurar orientar essa pessoa para que possa da melhor forma possível. Gente, não é nada, que nem eu comentei com você, nada na nossa vida é 100%. Sim. Né? Mas, assim, existem algumas coisas, alguns processos que as pessoas muitas vezes não sabem. Eu falei assim, uma das coisas que eu sempre comento com as pessoas, toda vez que você se inscreve no posto de saúde, deixe 3 telefones de contato. Você vai marcar um exame, 3 telefones de contato. Por quê? A gente percebe muitas vezes que as pessoas acabam se perdendo referente a alguma consulta e tudo mais, porque está migrando muito do fixo para o celular. Para o móvel, verdade. Não é? Então, muitas vezes as pessoas estão perdendo consulta, mas nem sequer se lembrou disso. Porque não deixam um contato. Por isso que eu falo, 3. Deixam pelo menos 3 contatos para que possa facilitar. E mesmo assim, acompanhe.
Eu sempre digo para as pessoas, acompanhe. Se você marcou referente a uma consulta, e você está aguardando algum tipo de exame, vá de vez em quando, vá acompanhando o referente, como é que está, vá em buscas, né? 1 mês, 2 meses, porque já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo de eu estar aguardando referente a uma consulta de especialidade, antes de eu ser conselheira, não foi? Sim. E nada, eu achei que aquilo estava muito demorado. E eu falei assim, gente, não é tão demorado assim. Nesse momento, nessa atual gestão, não se demora tanto muitas vezes. Aí eu peguei, fui ter o rapaz e falou assim, é que houve um problema. Um problema mas vai acertar. Tinha um problema na guia. E eu fiquei imaginando, tá, passou-se mais 1 mês e nada. Aí, peguei informação com uma outra pessoa que atua dentro do posto de saúde e falou assim, não, sabe o que acontece? A guia está lá no posto. Tem que acertar, é no posto. Então, por isso que eu falo, são pequenos detalhes que as pessoas, muitas vezes, nem quem às vezes está ali, principalmente quando se muda muito de funcionário, ele não sabe 100%. E também uma grande falha, não digo só no sistema de saúde, isso eu digo, a grande falha nossa é a comunicação. E hoje eu percebo que a maioria das pessoas não buscam a informação. Você iniciou hoje no seu trabalho, a maioria não quer, tá ali. Vai buscar informação. Que chegar aqui tá bom. Se não chegou, não é problema meu. Isso acontece muito. Né? Empurra. Aí eu fui e falei, não, tá aqui, tem que ser acertado aqui. Sim. Aí, nesse momento, fui chamada pela gerência, né, do posto e acertou tudo mais. Por isso que eu digo para vocês, gente, vai atrás. Sim. Pesquise. Então, se você tem essa dificuldade, pelo menos procure o seu conselheiro dentro do seu posto de saúde. Quem sabe ele consegue te auxiliar nesse ponto. Pode ser a pessoa que, não que vá saber na hora, mas a pessoa que vai me ajudar a achar essa informação, exatamente, né? Exatamente. Eu achei isso muito útil. Eu entrevistei a Lina aqui, a mãe do Raulzinho, ela contou a história dela. Ela falou que você é uma pessoa maravilhosa. Obrigada. Ela também. Ela falou super bem de você. E você, nessa fundação, tem um papel bem importante que é de captação de recursos. Ana, a gente não vive um governo muito fácil, a gente não vive um momento muito fácil, né? Na verdade, já tem uns anos que a gente tá em alguns momentos bem difíceis, né? A captação de recurso para fundação, para ONG, para cuidar de pessoas que realmente necessitam, tá mais difícil? O que eu digo assim, não é que esteja... as pessoas, nós estamos sendo conduzidos, infelizmente, a sermos mais egocêntricos. Essa é a verdade. Né? Embora eu acredito muito ainda no ser humano. Né? Tanto é que nós sabemos que muitas pessoas buscam... Está mais difícil? Sim, está. Mas também eu creio que está mais difícil até pelo fato do custo de vida das pessoas. Muitas vezes não é porque a pessoa não queira... Por vezes, ela primeiro, vamos supor, se você está num orçamento, a primeira coisa que você vai cortar no seu orçamento é a doação. Sim. É a doação. Entendeu? Assim, porque assim, não que a pessoa não queira, mas é algo assim, não vou fazer nesse momento. Eu vou cuidar aqui de casa primeiro, se sobrar eu dou, se não dou. Exatamente. Mas por outras vezes, o que eu percebo, eu, Ana Vieira, o que eu percebo quando eu entro em contato com as pessoas referente à colaboração e tudo mais, por vezes eu percebo que as pessoas até têm a intenção de ajudar, mas eu já percebi que muitas vezes outros locais impõem valores. Sim. Então, vamos supor, do impor os valores, as pessoas já estão exatamente, elas até querem, mas ao mesmo tempo elas já ficam com o pé atrás. Então, na realidade, quando elas... Tanto gente, que a gente vê agora. Olha aí hoje as campanhas que você vê que tem hoje pela televisão. Doe o ano inteiro. O valor eles abriram. E antes não era assim, era? Não mesmo. Antes era certinho o valor que eles colocavam. Tinha, exatamente. Tinha aquele valor. Agora não. Eles pedem, doem o que você puder. Então, por isso que eu falo. Então, na realidade, é isso. Não que se tornou mais difícil. Eu creio que a situação financeira de todos nós... realmente acabou ficando mais apertado. Essa é a verdade. Sim, eu acho que o povo brasileiro, ele tá trabalhando mais, suando mais e recebendo menos. Não é nem recebendo menos. É que a gente recebe um X, mas tudo tá muito caro. Ter uma casa, ter uma família é muito caro.
Lá em casa, nós somos em 4 pessoas que moram na casa. Poxa, você vai comprar pão, não vai ser só 4 pães. Ninguém vai comer um pão contado, sabe? Você vai comprar um pacote de 1 quilo de... 1 quilo não, 5 quilos de arroz, às vezes não dá para o mês inteiro, sabe? Então, assim, aumenta o custo. E, gente, tá R$ 30 o pacote de arroz. É um absurdo isso, tá muito caro. Então, a gente acaba mesmo se priorizando, colocando as nossas coisas. Não, eu vou ajudar aqui dentro de casa e a doação... Exatamente. Não tem como, né? Porque às vezes acaba não sobrando e sim você ficando no saldo vermelho, né? Fica, por isso que eu falo assim, então é muito relativo referente a isso. O que eu posso dizer, assim, que pelo menos, assim, ao meu ponto, eu respeito muito a pessoa que faz a doação, tá? Algumas outras pessoas que atuaram já nessa área, já falaram que já foram maltratadas, falam assim, gente, eu estou isso há 20 anos. Sim. Eu nunca fui maltratada. Porque a partir do momento que você respeita o outro, você acaba sendo respeitado também. Sim. Então, eu já percebo pela própria voz da pessoa se ela está num bom momento de conversar ou não. Então, se eu entro em contato com a pessoa e já estou percebendo que ela está corrida pela voz, você acaba, né, com tanto tempo. Então, você quer que eu entre em outro momento em contato? Ai, Ana, por favor. Tudo bem. Acho que falta isso também, a gente ter um pouco mais de empatia, né? Porque, assim, eu sei que você precisa achar o recurso necessário. Eu sei que você tem a sua obrigação com o trabalho, né? Mas a outra pessoa, quem vai ser o doador, ele não, às vezes não pode atender, às vezes tá com criança, várias coisas podem acontecer. E muitos locais que pedem dinheiro, né? Eles acabam impondo e sendo muito... acho que brutos mesmo, né? Eu lembro de uma situação que uma organização religiosa foi pedir dinheiro pra minha avó. Aí falou assim, dona Maria, você consegue dar R$10? Aí minha avó, tá bom, pode falar pro motoboy buscar os R$10, né? Minha avó não usa conta de banco nem nada. Dona Maria, R$20, tá bom, pode falar. Aí eu acho que da última vez foi 50, alguma coisa assim. Minha avó, não vai buscar nada não. Tá aumentando demais esse negócio, eu não tô sabendo de nada, vocês só falam o valor, vem buscar. Então, falta um pouco desse cuidado também com quem tá ajudando, né? Não, com certeza. Por isso que eu digo pra você, tem que respeitar a pessoa, gente, porque como se fala, é uma doação. A pessoa está doando. Então, é claro, se a pessoa pode, por um momento ou outro, um valor a mais, você faz... Eu sempre falo para a pessoa, claro, se você puder, né, e quiser. Sim. Aí ela vai fazer. Mas se ela não puder, eu agradeço da mesma forma, gente. O importante é que se conte com ela sempre. Exatamente. Da forma que ela pode fazer. Sim. Tem gente que não pode ajudar financeiramente, mas pode conversar com algum amigo. Eu lembro, teve uma época que você foi lá no salão, você estava com o talão, o bloquinho da... Era rifa, né? Ação entre amigos. Se eu não posso... O Ale não comprou, eu comprei. Se eu não pudesse, o Ale pode comprar. Então, sabe? Acho que é um fortalecendo o outro, né? Com certeza. E até referente à ação entre amigos, eu até costumo falar para a pessoa, a maioria não confere, viu? Não confere, eles compram, não confere. Eu digo, só que lá onde eu trabalho, a diretoria, a associação realmente é algo muito sério. Eles entram em contato com o ganhador. Tanto é que teve uma das pessoas que eu tive a oportunidade, que eu tive o contato, quando ligou para ela, que foi a diretora que entrou em contato, nem fui eu. Entrou em contato, falou, eu só nem conheço. Eu falei, não, mentira. E o filho mandou desligar, que era golpe. Desliga, também mãe, tem golpe, é golpe. Aí ela falou assim, mas se eu ganhei, então fala pra Ana entrar em contato comigo. Eu liguei pra confirmar, não, realmente você ganhou, tudo mais, tal. Então, por isso que eu falo, a maioria realmente não confere. Sim. Então, assim, mas lá realmente eles entram em contato com a pessoa e avisa que a pessoa no caso, foi contemplada, bem como também tira foto pra colocar nas redes sociais. Por quê? Pra comprovar, né? Exatamente, porque outras pessoas mais participaram. Então, na realidade, tem que ser dado também para essas pessoas uma satisfação. Sim, né? Para saber que aquilo realmente funciona, que aquilo é realmente verídico. Porque, assim, eu digo sempre, eu faço esse meu trabalho, e somente na associação, porque eu sei da seriedade que é. Mas o fundamental, eu falo para as pessoas, é porque eu converso com as mães. Porque o filho dela é o cliente final. Sim. Então, eu fico sabendo realmente do que está fazendo mudança na vida através da mãe. Então, eu digo, gente, é fácil lidar com as pessoas? Não é. Que às vezes, de repente, no trabalho uma coisa ou outra, às vezes você tem vontade de chutar tudo e ir embora. Sim, você tem.
Mas sempre existe aquelas palavras, né? Uma vez, acho que uma palestra, não lembro todas, mas eu estava assim, você sempre tem que perguntar o porquê que você está trabalhando, para quem que você está trabalhando e para que você está trabalhando. Por quê, para quem e para quê. Então, a partir do momento que você faz isso, que isso é muito importante, a gente poder colocar isso em mente, você passa, você continua. Tanto é que eu falo assim, gente, eu estou lá há 9 anos, é a única empresa que eu fiquei mais tempo. Caraca, é bastante tempo mesmo. Exatamente. Ano que vem você já faz 10 anos de 10 empresa. anos, 10 anos. O ano que vem eu faço 10 anos. E foi tão rápido. Sim. Então, assim, e cada vez, mesmo hoje trabalhando em home office, quando eu tenho oportunidade de ir lá, eu sempre vou no espaço, né, que tem um espaço, o cantinho lá das mães, que muitas vezes ela leva os seus filhos, depois elas não voltam, né, elas ficam lá até terminar. Sim, sim. Né? Então, toda vez que eu chego, antes de eu subir pro setor, eu passo lá, cumprimento, oi, bom dia, boa tarde, converso com uma, com outra, depois eu vou. E já tive a oportunidade também de encontrar mães e falarem sobre isso. Olha, sou muito feliz que meu filho está aqui. Você não imagina a mudança. Então, para mim, Gabi, é isso que faz a diferença. Sim. Então, se eu atuo e faço esse meu trabalho e faço com muito amor, é para essas mães e para esses filhos. E a gente pode ver que isso é tão real porque a Lina comprova tudo isso, né? A gestão, a logística que ela tem é muito grande. Uhum. O filho dela tem a paralisia, ele precisa de um cuidado muito grande. Ela falou que tem clínica que não aceita porque ele usa fralda. E ela é de outra cidade, né? É um sacrifício enorme para o filho poder estar lá. E ela me falou que eles têm uma escola lá dentro, né? É uma escola. É escola mais tratamento. É tudo junto, Uhum. né? Aí ela falou que eles tomaram tanto cuidado com o filho dela, com o Raulzinho, que não transferiram ele porque ele ia ficar sem a enfermeira. Aí não transferiram, deixaram lá onde ele precisa ter o desenvolvimento dele. Então, dá pra ver que é algo realmente sério que funciona, né? A gente tem várias histórias, a Lina foi uma história comprovada, né? Que a gente pode mostrar aqui que realmente funciona, né? Pro meu filho poder estudar lá e ter o tratamento, como que funciona, Ana? Então, lá, na realidade, assim, embora... Existem os convênios, né? Com a prefeitura de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Só o que acontece? Infelizmente, não tem vagas. Porque, na realidade, cada sala não são muitos alunos, são poucos. Entendi. E tanto é que na área do TEA é referência estadual. Então, o que você um aumento absurdo, né? Tem. E o que você quer para o seu filho? Você quer o melhor. Sim. Só que, infelizmente, realmente não tem. Existe, sim, um projeto para estar ampliando referente ao prédio, né? Um prédio, se não me engano, acho que são 6 andares, puteia, no caso. Mas é um projeto que eu tenho plena certeza que isso há de sair no papel, porque se o centro de referência saiu do papel, eu tenho plena certeza. Está hoje lá, então tem plena... Só que é algo a longo prazo. Só que nem você falou, está aumentando muito. Muito rápido. Hoje a gente tem tanta criança laudada que assim... A criança e adultos também, né? Que também tem um laudo que tem um retardo nesse laudo de anos que a pessoa sofreu a infância, a adolescência, a vida adulta e agora ela consegue descobrir. Mas hoje as crianças, eu vejo creches, eu vejo escolas que as professoras não estão dando mais conta porque tem muita criança que tem o TEA. E não é só isso, as escolas, eu falo assim, gente, eu sou totalmente a favor da inclusão. Sou realmente, nós temos que aprender a viver com as diferenças, todas as diferenças e respeitá-las. Mas as escolas não são preparadas. O profissional não é. Você imagina uma professora, gente, com 30 alunos, tiver, no caso, 3 crianças que tem, quer dizer, ela não consegue dar conta. Não é que ela não queira, ela não consegue. Porque é uma atenção em demasia para aquela criança. A gente tem 3 níveis de grau, né? São 3 graus de suporte. Quando é o grau 1, eu acho que numa sala de aula, você consegue ainda dar atenção para ele e para as outras pessoas. Mas quando é um grau 3... que a pessoa, às vezes, muitas vezes a criança entra em crise e às vezes não consegue controlar. Como que a gente faz com uma professora? Então, por isso que eu falo, na realidade eles têm que ter também referente ao auxiliar. Só que muitas vezes a pessoa nem sequer estudou para isso. Não, e fora que não é um profissional qualificado. Sim, e tem escolas que é um auxiliar para a escola. Exatamente. Não é um auxiliar para a criança que precisa. Exato. Não dá. E aí a gente vê uma discriminação mesmo, né?
É uma falta de recurso, uma falta de gestão que a gente precisa, né? Ter uma atenção especial para essa área da saúde, né? Tem que ter e tem que ter pessoas que lutem para isso, essa é a verdade. Porque, assim, é muito... Eu, assim, eu já tive a oportunidade algumas vezes de receber algumas ligações de mães, porque, na realidade, quando elas sabem que o seu filho é TEA, elas entram em contato para saber... Não é a minha área, tá? Sim. Mas como o telefone eles acabam entrando em contato, porque sabe que eu trabalho lá. E teve uma mãe, eu me lembro que ela era pedagoga. E ela falou assim, olha, eu percebi, meu filho tá com 5 anos e tudo mais, e assim, ela começou a chorar, Gabi, assim, sabe? Porque, assim, é um desespero para uma mãe, quando ela, no caso, fica sabendo, e ainda muitas vezes não, é suspeita, ainda Sim, nem é. nem laudado. Mas muitas vezes a mãe até aceita, o pai não. Ah, isso acontece demais. Entendeu? Por vezes faz que não. Então, assim, é um processo... realmente, assim, bem complicado em todos os aspectos, se a gente for verificar. Se a gente for ver, o auxílio não precisa ser somente para criança. Não, tem que ser para a família. Tem que ser para a família. Quantos pais não aceitam? Eu conheço um casal, eles têm um filho que... Eu não vou saber falar qual que é a deficiência que ele tem, tá, Ana? A gente sabe que ele tem, mas eu não sei qual que é. Eu sei que é mental. O pai não aceita. O menino estudou na APAE, tem todas as características, ele é laudado e o pai não aceita. E isso traz um problema pro filho, porque, querendo ou não, você tem que já cuidar, ter uma atenção maior, né? E aí você fica pensando, meu pai não aceita do jeito que eu sou. A mãe, com certeza, deve ter um problema, né, para fazer a gestão de tudo isso. A família, porque a família não pode tocar no assunto, a família não pode ajudar a cuidar. Como que você faz? Então, por isso que eu falo assim, é difícil, realmente. O que às vezes, o que eu falo para a pessoa, assim, procure, porque hoje existem muitos grupos de apoio, de próprias mães que montam. Né? Hoje, graças a Deus, devido às mídias sociais e tudo mais, nesse ponto favorece muito. Sim. Procura. Essa semana, acho que de uns 2 meses atrás, eu passei a seguir. Ela é uma farmacêutica e o filho dela tem TEA. E ela coloca os posts referente à alimentação dele. Que ela mudou algumas coisas, o que aquilo acaba fazendo com que a situação piore para que ele possa ter uma crise. Aí, a partir do momento que ela tirou algumas coisas, como ela estuda, né? No caso é farmacêutica, e acho que agora, quanto mais ela está se aprimorando, sim. Aí ela começou a colocar isso junto, né, na internet e tudo mais. Então, por isso que eu falo para as pessoas, vai em busca de apoio, existem grupos de mães, procure um apoio, porque a mãe se sente muito sozinha. E eu lembro muito bem de uma mãe que ela tem os 2 filhos dela, tem TEA, né, e ela tem até uma condição de vida muito boa, mas ela fala assim, Ana, como as coisas são sozinhas, você sabia que a maioria das mães, elas têm depressão, muitas delas pensam em suicídio? Nunca parei pra pensar nisso, mas até que faz um sentido, né? Porque é muito sozinha. É muito sozinha. É muito sozinha. Uma carga muito grande. Não que a criança seja a carga, mas de como eu vou conseguir cuidar, como eu vou conseguir tornar um ambiente melhor pro meu filho. Não ter o apoio, né? Não ter o apoio. Assim, eu creio que o que é o pior pra mãe é não ter o apoio. Entendeu? Porque tem pessoas que falam assim, eu já ouvi muitas mães que elas falam assim, gente, eu não sou, você é uma guerreira e tudo mais. Ela fala assim, eu não sou, porque eu falo, gente, eu não sei o que passa para uma mãe, eu fico imaginando. E eu sempre digo que eu parei de reclamar da minha vida a partir do momento que eu entrei na associação e eu vi as mães estacionando o carro, pegava, tirava a cadeirinha de roda, montava a cadeirinha de roda, pegava a criança dentro do carro, colocava a criança sentada na cadeirinha e levava, assim, gente... Todo dia. Todo santo dia, porque ela quer o melhor para aquele filho, ela quer que ele possa desenvolver dentro do que é possível, mas que ele possa se desenvolver. Sim. E eu falei assim, para que você vai reclamar? O que tá faltando, né, pra gente? Então, assim... Por que você reclama? Sabe, assim, não tô dizendo que a gente não tenha que, de repente, ficar descontente uma coisa ou outra, mas por vezes você reclama muito por tão pouco.
A gente reclama muito de barriga cheia, né? E assim, vamos só passar a agradecer. Desse momento, eu passei a agradecer muito mais, entendeu? Assim, pelo fato, assim... Porque eu via muitas vezes mãe... Você imagina, o seu filho não se troca sozinho. Aí a criança entra 8 horas da escola. Aí você vai trocar... Que hora que essa mãe acorda? Muito cedo. Pra Muito você, cedo. entendeu? Aí quando geralmente eu comento com as pessoas, uma das coisas que às vezes eu comento sempre com as pessoas quando vou fazer doação, eu falo assim, as nossas mães não trabalham, mas não é porque elas não querem. Porque não tem como. Não tem como, elas não têm com quem deixar. Não tem quem cuide. A Lina tava falando, a Lina e o marido dela, eles entraram pro atletismo, né? Eles são atletas hoje. E para os dois poderem ir numa corrida juntos, ou uma cunhada tem que ficar... Esses dias, o marido dela foi pra maratona no Rio de Janeiro, ela ficou com o Raulzinho, aí uma pessoa ficou com o Raulzinho um dia pra ela conseguir ver o marido dela chegando na linha de chegada, sabe? Então, assim... Que bom que ela tem ainda uma pessoa que pode ir lá, mas não é todo dia, não é sempre, não é todo mês, né, sabe? Você ainda precisa da disponibilidade do outro. É o tempo integral. Hoje ela é atleta, mas ela só consegue treinar em casa, sabe? É toda uma preparação, porque ela treina e o filho dela tá do lado. E outra coisa que as pessoas esquecem também, Gabi, as crianças crescem. Sim. Hoje o Raul é um tem rapaz. 14 anos, ele é enorme. Ele é um rapaz. Por isso que eu falo assim, quando eu conheci o Raul, acho que ele devia ter uns 6 aninhos. 6, mais ou menos. 5 para 6 anos. E ela pega no colo, ela troca, ela dá banho. E ela ainda tem o apoio do marido. Sim. No caso, assim, mas muitas mães não têm. Eu, uma vez, estava ouvindo a história de uma mãe que, dentro do trem, ela comentando comigo, e eu nunca me esqueço dessa cena, que ela grávida, o marido a abandonou para morar com uma outra mulher. A questão não é pelo fato de ter ido, deixado de ir, não é isso. Sim. A questão é que, quando essa criança nasceu, e ela sendo no PC, né, paralisia cerebral, quando essa criança já estava com 1 ano, esse pai ainda comentou, se ele fosse diferente. Entendeu? Assim, então, a rejeição, a mãe é muito sozinha. Eu falo assim, gente, quando eu vejo um casal, um pai, vai ser a coisa mais linda que eu vejo, que uma vez tive a oportunidade de ver no Ipiranguinha, era um pai brincando com seu filho cadeirante. Porque eu creio que para o homem é muito difícil a aceitação dele, porque isso está muito enraizado em muitas coisas. Então, eu falo assim, não, é culpa? Não é. Eu acho que são coisas que vêm... É uma coisa que já foi... E da mesma forma que as pessoas falam do racismo estrutural, a gente tem um preconceito estrutural, né? De, meu filho tem que ser perfeito, né? Tem as plenas condições físicas, meu filho tem que ser assim, meu filho tem que ser assado. E isso cria, muitas vezes, no homem, uma coisa que pode mexer com o ego. Exatamente, é o ego. Então, por isso que eu falo assim, gente, não é uma questão assim que tem que ser, por isso que eu falo, tem que ser muito trabalhada em muitas questões. Então, quando eu vejo, que nem eu falei assim, quando eu vejo um pai que realmente ele está ali presente, brincando, eu falo assim, eu tenho muito orgulho daquele pai. Muito. Porque ele conseguiu desconstruir tanta coisa na vida dele, e tá num ambiente público. Eu falei assim, gente, é muito bom. E é legal você falar isso, Ana, porque você tem tudo pra falar o contrário, né? Você é mãe solo, né? Não tô desmerecendo nem nada, mas você é mãe solo. E reconhecer essa desconstrução do homem, eu acho que é muito importante também, né? Porque, querendo ou não, a criança, ela busca essa figura paterna. Busca. E como busca? O primeiro setênio, os primeiros 7 anos da criança, é totalmente ligado à mãe. Então, a gente faz a formação de caráter e tudo mais ali naquele primeiro setênio. O segundo setênio, dos 7 aos 14, é totalmente ligado ao pai. É totalmente ligado à figura paterna. E o que acontece muitas vezes dos 7 a 14 anos é que as crianças não têm a figura paterna em casa e vai buscar algumas referências. E normalmente as referências que elas buscam na rua não são boas. Por isso que eu falo assim, é muito complicado quando você é mãe solo, mas ele vai buscar referência, né? Que nem você falou, ele vai realmente buscar. Então, é nisso que você tem que ter esse cuidado de acompanhar, né, referente quem são as amizades, que nem eu sempre comento, e realmente é verdade. Quando a mãe traz os amigos para próximo, é muito melhor, porque você está conhecendo o ambiente no qual o seu filho, porque assim, o mundo está aí. Sim. Hoje as coisas são muito mais fáceis,
de se conseguir. Mas, assim, quando você traz e você começa a ter essas amizades, tanto é que eu falo assim, os amigos do meu filho, eu até brinco com ele, que eu falo que a minha casa lá é salão de festas. É verdade, todo mundo faz tudo lá, né, Ana? Eu faço aqui, e ele sempre quer fazer a festa lá, porque ele se sente, eu me dou muito bem com os amigos do meu filho. Porque, na realidade, assim, você tem que conhecer. Que ele falou assim, quando eles vão buscar referente a essa busca paternal, você tem que ter esse cuidado também de verificar referente qual é a referência que ele está buscando, que você ainda tem esse tempo porque, claro, cada qual é um indivíduo, mas você consegue, de certa maneira, moldar pelo menos alguma coisa para que possa ser favorável. Sim. Né? Tem sempre que estar observando referente a isso. Os meus pais sempre abriram muito a casa para os meus amigos, né? Eu acho que da escola eu tenho 2 amigas que eu levo, assim, pra vida. Uma tá em João Pessoa, então tá um pouco mais difícil de ver, né? Mas outra que eu tenho é a Marcela, né? E nem tanto que a mãe dela me chama de filha. Toda vez que ela manda mensagem é filha, o pai dela também é a mesma coisa. E a gente teve uma coisa muito legal. Eu falava no ensino médio, o tempo todo no ensino médio, eu falei assim, eu vou fazer psicologia. Eu vou fazer psicologia, eu vou fazer psicologia. Eu saí do ensino médio, eu realmente fiz psicologia, mas veio a pandemia, eu tranquei a faculdade e não fiz psicologia. A Marcela falou assim, vou fazer contabilidade. Eu olhei pra cara dela e falei, meu, nada a ver com você. Não faz. Aí ela falou, não, vou fazer contabilidade. Fez contabilidade. Primeiro semestre zerou em tudo. Aí ela falou assim, acho que eu vou trancar a contabilidade. Aí eu acho que ela se inscreveu em pedagogia e acabou que esse ano ela se forma em psicologia. Que a área dela era humanas. A área dela é humanas. Né? Totalmente, é muito mais a cara dela. E aí ela conversa comigo e hoje ela vai fazer o estágio dela e quem vai assinar o estágio dela sou eu com a minha empresa. Então, ela vai trazer o pessoal da turma dela para ir visitar o salão e tudo mais, conversar com os funcionários, fazer toda a parte de recursos humanos. A gente vai assinar o estágio dela. E, cara, tudo isso é possível porque a gente viveu muito uma na casa da outra. Sabe, a Marcela ia pra minha casa, meus pais sempre receberam ela muito bem, eu ia pra casa delas, e a gente fez realmente uma irmandade muito forte, sabe? E assim, tudo que acontecia de errado, que meus pais ficavam sabendo, ou os pais dela, a gente tinha aquele puxão de orelha que é necessário, né? Mas o meu pai e minha mãe sempre teve muito presente nisso, sabe? Em todas as minhas amizades. E nas amizades que o meu pai e minha mãe pontuou que não era legal, uma hora ou outra, na hora que meu pai falava assim, essa daí, uma hora ou outra dá uma merda. E aí a vida mesmo acaba afastando essas pessoas da gente, né? Então eu acho muito importante, né, a gente abrir mesmo a casa pro filho, de estar debaixo ali do seu nariz para você poder ver e entender e conviver e aceitar esses amigos também, né, Ana? Não, com certeza. Por isso que eu falo, a maioria dos pais, com certeza não é o caso dos seus pais, mas eu falo assim, a maioria dos pais esquecem que foram adolescentes, que foram jovens. Eu falo assim, gente, não muda. Entendeu? Por isso que eu falo assim, mas ainda mais, às vezes aqueles pais que aprontaram mais, é o que mais quer segurar os filhos. Tem uma frase que meu pai me falou uma vez, isso foi muito engraçado. Eu tinha 13 anos e eu me apaixonei pela primeira vez, queria namorar com um menino, né? E aí meu pai me levava todo dia pra escola. E dentro do carro, eu tava pensando o caminho inteiro. Como que eu vou falar pro meu pai que eu tô com esse menino, né? Aí, quando eu tava chegando assim, que faltava assim, só uma rua pra ir pro colégio, eu falei, vou soltar aqui, vou ter que ir pra escola e ele não vai falar nada. Aí eu cheguei nele e falei assim, pai, eu tô gostando de uma pessoa e tudo mais, ele quer conversar. Meu pai falou assim, é fulano, né? Aí eu olhei pra cara dele e falei... Você sabe? Como que você sabe? Ele, não, Gabi, porque quando você tá fazendo merda, é igualzinho quando eu fazia. Eu falei, tá. Depois desse dia, eu falei, não adianta mais, né? E é legal, porque é essa conexão. E é igualzinho, meu pai e eu, olha... É cagado e cuspido. Mas não é? Por isso que eu falo assim, isso que é importante. Sim. É quando o pai e a mãe têm essa consciência, entendeu? Porque nós fomos jovens, nós sabemos como as coisas funcionam. Não é? Mas eu falo assim, muitos não. Muitos acabam esquecem, impondo né? muitas regras, muito... Não teve, muitas vezes, né? Brigou muito para que pudesse fazer o que fez, talvez, na época dele de adolescência, acaba podando um filho. Gente, o que nós temos que ensinar nossos filhos é ter a responsabilidade. Sim. Porque nós não vamos estar presentes a vida inteira. Não mesmo.
Falando um pouco de empreendedorismo e também ligando com esse assunto de paz, quando eu tinha 18 anos, um pouquinho antes, né? Eu falei pro meu pai e pra minha mãe que eu ia investir, não sei o que lá, e comecei a trabalhar e vender, que veio pandemia, eu precisava ganhar dinheiro, tinha sido demitida. Comecei a investir, vendia e lidava com o público, eu gostava. E aí chegou uma oportunidade pra mim, eu falei assim, pai, eu preciso de tantos mil pra investir. Meu pai falou, tá bom. Vai conseguir? Eu falei, vou conseguir, não sei o que lá. E aí, peguei o dinheiro, investi, deu tudo errado, a mulher passou a perna em mim, eu me lasquei, me estrepei. E aí, fiquei devendo, nome sujo, com 18 anos. Olha, tudo que podia dar de errado deu naquele período. E, recentemente, meu pai tava conversando comigo, meu pai falou assim, quando você faliu, e eu falei bonito mesmo, porque eu sujei o meu nome, o nome da minha mãe, caguei tudo. Meu pai falou assim, quando você faliu, eu deixei você falir. E eu fiquei assim na cabeça quando ele falou assim, como assim você deixou? Ele falou assim, se você não falisse, se você não levasse um tombo, você nem ia aprender nunca. Porque, eu invisto aqui, eu faço aquilo, às vezes você não tem noção do dinheiro que tá na sua mão ou da importância que é um nome limpo, que é não sujar o nome da mãe, e de ter a responsabilidade. Ele falou assim, você precisava desse senso de responsabilidade, você precisava aprender com essa frustração. Não tinha como eu simplesmente resolver esse buraco e tirar você da frustração. Falei, cara, verdade. E aí, quando aconteceu de eu alugar uma sala sozinha e tudo mais, eu me frustrei com algumas coisas no espaço onde eu aluguei, mas nos últimos 3 meses eu falei assim, cara, não tá indo pra um caminho legal. Eu acho melhor dar um passo pra trás, me estabilizar e não fazer perder mais dinheiro aqui, né? E aí eu lembrei de tudo que meu pai tinha falado, eu falei assim, olha, foi realmente importante. Porque talvez eu ia ficar tentando no negócio que não ia dar e ia levar um rombo ainda maior, né? E eu posso dizer pra você que pro seu pai não foi fácil. Ah, não foi mesmo. Meu pai fala que é muito difícil não se meter nas coisas. Não, olha, não foi. Mas assim, se não faz isso, não aprende. Sim. Então, por isso, assim, e hoje as pessoas muitas vezes querem resolver tudo pelos filhos. Não deixa eles se frustrarem. Sim. Por isso que eu falo, mas a gente tem que entender que nós não estamos aqui para sempre. Eu acho que isso cria uma geração um pouco doente também, né, Ana? Eles não aceitam não. Não isso aceitam mesmo. Não. Eu prefiro trabalhar com pessoas que têm mais de 30 anos. Porque a minha geração é uma geração que não aceita mais não, que não aceita ser confrontada em alguma coisa, que não se doa mais, sabe? É uma geração um pouco egoísta. Você falou, né, de ser egoísta, de ser egocêntrico, e é realmente o que está acontecendo. Quando você tem uma pessoa com 30 ou mais, você ainda consegue, né, conversar, dialogar, eles conseguem entender sobre empresa, principalmente no trabalho, onde eu tenho o mais problema em trabalhar com alguém da minha idade, porque é uma geração que não pode ouvir um não, fica frustrado, pede demissão, não tá nem aí com nada. Exatamente. O meu filho, quando ele foi pra creche, ele nunca gostou de escola. E ele entrava pra perua, eu ia atrás, né? Depois a pé, chegava na creche e conversava com a diretora. Pessoal, meu filho chora muito pra fim, não é algo normal. Pra mim, aí ela comentou assim comigo, Ana, você quer que eu mude ele de sala? Eu falei, não, eu quero entender o que está acontecendo. Porque não adianta eu mudar ele de sala, porque Sim. no futuro, se ele entrar numa empresa, se ele não gostar, ele não pode virar as costas e falar, eu não vou embora, não quero mais. Vou mudar de setor, que não é assim que funciona. Não é assim. Então, se eu não começar a trabalhar desde já o que ocorre, eu falei, não é lá adiante que nós vamos conseguir. Entendeu? Eu tenho que entender o que está acontecendo. E realmente, aquele ano, continuou outros, mas no segundo ano ele amava a professora. Se identificou muito, não teve uma gripe nenhuma vez durante o ano. Nenhuma gripe. Ai, não quis faltar nunca na escola. Nunca. Por isso que eu digo pra você, né? Então, assim, você tem... Só que eu tava já preparando ele como quem, né? Você vai ficar. Mas também, Sim. hoje, num outro emprego agora, ele já maduro, ele falou, mãe, eu não aguento mais, não tô conseguindo. Eu falei assim, olha, se você não está gostando, saia. Sim. Eu nunca fui de ficar dentro de uma empresa, num local que eu trabalho, obrigada. Sim. Que está me fazendo mal. Eu sempre saí e vim em busca de outras coisas. Então, eu não quero que você
Passe pelo mesmo, Passe né? pelo mesmo, se não tá bem. E ele realmente acabou saindo, ficou 1 ano desempregado, mas nesse 1 ano que ele ficou desempregado, ele cumpriu com todas as obrigações dele financeiras, porque ele tinha feito a reserva. Ah, Porque legal. quando ele falou que não iria mais, falou, mãe, eu aguento por tanto tempo que eu tenho dinheiro guardado. Sim. E é o como seu pai fez, é o como eu fiz também com ele. Falei assim, porque dá dó, que você vê que não tá entrando dinheiro, que você poder dar. Mas ele vai ser um chefe de família. Sim. Se ele não aprender agora a ter a responsabilidade daquilo que ele já tem, quando é que vai ter? Quando é que vai ter? Exatamente. Por isso que eu falo assim, nós, pai, dói muito de pegar, poxa, não podia, né? Falei, não. Ele cumpriu com as obrigações dele referente ao ano inteirinho. Aí, quando deu 1 ano, ele falou, mãe, tá acabando meu dinheiro. Eu falei, mas você vai arrumar emprego, você vai ver. E realmente, naquele mês, ele arrumou emprego. Que legal. Então, por isso que eu falo, hoje nós percebemos que a maioria dos pais não fazem isso. Não fazem. É tudo que o filho faz a pessoa quer colocar numa redoma. E isso é muito complicado, porque no mercado de trabalho não funciona assim. Não funciona. Na vida real, não funciona assim, entendeu? Você tem que aprender a conviver com o outro. E você estava falando também, Ana, voltando um pouquinho pro empreendedorismo, mas vamos fazer uma ligação nisso. O empreender, ele é solitário. Ele é muito. Ele é sozinho. Só que a gente aprende com tanta paulada que vem na nossa cabeça que a gente procura pessoas para aliar também. Uhum. E você fez muito isso na sua vida, não fez? Fiz e faço. Eu continuo fazendo porque, assim, como eu sei que é muito sozinho, e principalmente nós, mulheres, acaba assim, é que nem numa das... umas palestras que eu participei de mulheres e tudo mais, elas estavam comentando pro homem, é tão natural para ele falar sobre negócio, Sim. é algo assim, tão assim, que para nós, mulheres, não é. Então, qual que é o nosso papel? Eu pelo menos penso, é você poder dar a mão para uma outra pessoa para que ela possa ir em busca daquilo, porque muitas vezes ela não sabe o caminho. Uhum. Porque realmente, mesmo você participando de grupos, vai ser muito sozinho para você. É muito solitário, ninguém sabe dos seus boletos que vem todo dia. Não sabe. Eu vi esses dias um post que a mulher falou assim, ninguém fala que o empreendedorismo, que um dia você pode fazer 4 mil reais, mas na outra semana você não faz nada. E aí ninguém sabe que nessa uma semana, você fica uma semana sem dormir e fala assim, o que eu tô fazendo de errado ou o que eu deixei de fazer, porque aquele negócio vai te deixando doida. Você fala assim, cara, eu preciso de uma solução. E o empreendedorismo é uma luta todo dia. Todo dia. Na realidade, assim, por isso que eu falo assim, as pessoas têm que ir em busca de informação, muitas vezes elas não vão, né? Acaba não querendo estudar sobre isso, acaba muitas vezes misturando dinheiro, né? A pessoa tem que saber fazer... A pessoa física e a jurídica. Jurídica não sabe, eles acabam misturando. Então, mas a mulher, muitas vezes, conforme a necessidade que ela vai trabalhar alguma coisa, então ela, por vezes, não consegue fazer seu capital de giro. Sim. Né? Para que pudesse estar crescendo e tudo mais. Mas por que ela não consegue? Porque ela não tem a informação, ela não sabe fazer isso. Sim. Então, é importante, porque eu falo assim, para as pessoas participarem muitas vezes desses grupos, que nem quando eu comentei com você da Rede Mulher Empreendedora, que é algo assim maravilhoso, é da Ana Fontes. A Ana Fontes foi a primeira pessoa que eu ouvi ela dizer, se você está com medo, mas vá com medo mesmo, mas vá e faça. Então, assim, procure participar de reuniões. Hoje, todas as pessoas que muitas vezes eu venho aqui e falo, vai lá na Gabi, são todas dessas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer e fazer um network. Sim. Inclusive, tem uma rainha do network que veio aqui, que é a Carol. Que é a Carol, exatamente. A Carol foi exatamente nesses encontros que eu tive a oportunidade de conhecê-la. E ela é maravilhosa. Ela é. Ela é realmente. Ela então, assim, gente, participe. Vá em busca de informações, participe dessas mulheres, porque essas que realmente estão participando são as que realmente vão te ajudar. Porque agora, se você procurar uma outra pessoa, de repente, que não está nesse meio, Gabi, esquece. Eu acho que a gente precisa andar também com quem está com o mesmo objetivo, sabe? Exatamente. Porque o que existe muito... E é uma coisa que eu tô tentando fazer muito na minha vida, Ana. É buscar pessoas que me levem além daquilo que eu tô vivendo, sabe? O que existe muito hoje é a pessoa pra te puxar. Sabe? Porque, nossa, ficar fazendo podcast, dá dinheiro esse podcast pra você? É o que eu mais escuto. Mas dá dinheiro? Se fica gravando a segunda-feira inteira, dá alguma coisa pra você? Cara, mesmo que não me desse 1 centavo, eu tô fazendo, não é só pela questão financeira, a gente tá levando informação.
Teve um dia que uma pessoa sentou aqui e falou assim, Gabi, quando eu tô com alguma dúvida, eu busco naturalizar, porque eu sei que lá vai ter uma mulher que vai poder explicar. Eu falei, caraca, olha que olha nível que a gente importância. chegou, que importância, sabe? E aí as pessoas ficam falando, não, porque você tem que parar com isso, você tem que arrumar um trabalho. Isso fere bastante também, né? Então, mas esse é o seu trabalho. É um dos que você faz. Então, assim, Sim. é você. Por isso que eu falei, é você se conhecer. Por isso que eu falei, não dá muita importância para o que o outro está dizendo. Você tem que dar importância para aquelas pessoas que sempre estão do seu lado, que realmente querem o teu bem. E vai em busca, realmente. Porque eu lembro quando você, a primeira vez que foi o seu pai, inclusive, que entrevistou você, ele pergunta, mas o porquê você quer? Porque eu quero dar voz à mulher. Sim. Então, você tem um objetivo. E exatamente isso, é dar voz. O seu objetivo no início nunca vai falar, não, porque eu quero ser muito famosa, eu quero ganhar dinheiro. Não! Você já deixou bem claro no primeiro episódio qual era a finalidade do podcast. Se a pessoa está falando outras coisas, porque ela não viu, então, o primeiro não entendeu. Não acompanha. E aí essas pessoas ficam querendo mesmo te puxar cada vez mais pra exatamente. baixo. E encontrar alguém que te leve lá pra cima, que te leve pra voar, é difícil, mas a gente encontra. Inclusive, eu sempre falei pra você que você é uma dessas pessoas, né? Obrigada. A gente pensa muito, sim, em desistir, às vezes, sabe? De, poxa, será que eu tô fazendo... Eu te falei, né, que teve um mês que todas as convidadas, elas desmarcaram. E assim, não é que desmarcam 2 dias antes que eu consigo colocar alguém, é que fala assim... Teve uma que falou assim, Gabi, eu perdi a hora. E eu falei assim, cara, a entrevista é, tipo, daqui 10 minutos. Falei assim, tá, você consegue vir? Ah, não. Pode remarcar? Eu falei, putz, pode, né? Só que eu não tinha episódio. Eu falei, ok. E aí, assim, foi um mês, um atrás do outro. Meu pai falou, tem gravação? Eu falei, ó, tem. Agora eu preciso que a pessoa venha, né? E aí eu falei assim, cara, eu não sei o que eu faço. E aí você mandou um áudio pra mim, 1 minuto e pouco de áudio, falando assim, não, porque seu trabalho é isso, e não sei o que lá, eu gosto, eu acompanho, eu vou... Você sempre, todo áudio que você manda, você fala assim, eu ainda vou te ver brilhar muito. Eu acredito, mesmo. E é isso que dá força, sabia? É ouvir isso, é ouvir que o objetivo tá sendo cumprido. E hoje eu queria muito que você viesse aqui pra dar a sua voz. Mas assim, eu acredito realmente nisso, Gabi. É que nem eu falei pra você, qual é a finalidade nossa de estar aqui? É poder ajudar. E você é uma menina brilhante. Eu lembro quando a Carol veio aqui, ela falou, gente, é difícil encontrar uma menina como você, jovem, com essa visão. É muito difícil. Então, é fácil? Não é. Não é realmente. Que muitas pessoas, muitas vezes, acabam dando desculpa e não querendo vir. Mas, Gabi, é elas que estão perdendo, não é você. São elas que estão deixando de ter a oportunidade de deixar a marca delas aqui e poder falar sobre algo. Por isso que eu falo assim, um dia lá adiante, elas vão te procurar novamente. Porque um dia você vai estar tão lá no alto, porque daí, Gabi, chove de gente. Chove. Entendeu? Como diz, todo mundo só vê lá no alto, mas os tombos que você levou... que a gente leva, ninguém vê. Não vê. Então, eu realmente gosto, por isso que eu falo, gente, eu sou apaixonada pelo empreendedorismo. Quando eu vejo pessoa como você, que tem essa garra, quer empreender, tem talento para isso, por que não incentivar? Tem que incentivar, tem que ir, porque eu sei o quanto realmente muitas pessoas que tem que ter dinheiro. Mas você vai em busca de outros meios também. Você não está simplesmente aqui somente no podcast, você tem outras atividades. Então, são pessoas que muitas vezes estão falando, mas nem sequer conhecem você, não sabe da sua batalha, do seu dia a dia. Isso é verdade. Então, assim, não ter ouvido essas pessoas. Tem até aquela historinha, que tem um livro que chama O Voo do Ganso, qualquer coisa assim, enfim. Que o sapinho entra lá na piscina e vai, e nisso, acho que me parece que tinha um jacaré, e os outros, tudo caiu fora. Ele é o único que seguiu. Cuidado, mas ele era surdo, foi o único que chegou lá na beira. Eu amei, verdade. Entendeu? Então, não é. Por isso que eu falei assim, resumindo a historinha, é isso. Então, assim, tem que dar ouvido. Não dá ouvidos. Siga. É claro que é muito importante você buscar informações, pessoas que possam te dar, de repente, mentoria, né, para que você possa crescer.
traçar novos objetivos, porque de repente a gente está indo no meio que de repente poderia ser para outro, né? Recentemente a Carol foi, né? Foi. Aí nós estávamos assistindo referente à entrevista dela e ela estava comentando, muitas vezes a gente não sabe quem nem é nosso cliente. Sim. Até ela comentou referente a um escritório de contabilidade, quando ela perguntou para o escritório de contabilidade, quem são seus clientes? Ele falou, são todos. Ela falou, não são todos. Meu pai conhece alguém que responde assim também. Não são todos. Não são todos. Ela falou assim, aqui, quais são a maioria dos seus clientes? Qual é o ramo? Aí a pessoa falou assim, engenheiro. Então esses são os seus clientes. Então, por vezes, assim, é isso que eu digo para você. Por que buscar informação, muitas vezes, mentoria, conforme? Porque você consegue depois direcionar. Nichar, né? Ser mais certeiro. Isso, exatamente. Não que você não vai ter outros, mas de repente você já tem um nicho ali que você não percebeu. Sim. E como é que você fica sabendo disso? São pessoas que têm mais experiência. Sim, meu sonho é fazer uma mentoria com a Carol Pitarelli, ainda vou conseguir isso. Então, por isso que eu comentei com você, na Rede Mulher Empreendedoras é uma vez por ano que tem. Sim. O Festival da Rede Mulher Empreendedora. E quando você vai, você paga referente e tudo mais, às vezes eles também abrem um lote que é gratuito, você sempre tem que ficar de olho. Lá eles têm mentores. Aí você tem mentoria de 20 minutos com um especialista. Aí vamos supor, você chega lá e fala, eu tenho um podcast, mas aí você tem a dúvida referente à captação de pessoas para que possam investir aqui. Você vai então numa pessoa de marketing e vai perguntar o que eu posso fazer de diferente para que eu possa trazer esses clientes. Então, ele vai te trazer algumas ideias para você, vai te traçar um norte. Aí você também vai no financeiro, aí de repente vai comentar, mas qual que é o seu problema? Meu problema é que eu não estou conseguindo trazer pessoas para que eu possa manter financeiramente. Sim. Então, nisso tudo, esses mentores são especialistas que vão te auxiliar. E são, eu não sei como foi esse ano, mas quando eu tive a oportunidade de participar, nem fui eu, levei minha amiga, tá? Levei minha amiga, falei, você entrar naquela sala, você não sai de lá enquanto você não esclarecer todas as suas dúvidas. Aí ela comentou, foram 20, eram na época 20 minutos. Sim. Que você fica com o mentor. Aí você vai, vamos supor, então é um de finanças, foi. Daí você pode marcar com quantos você quiser. Entendeu? Por isso que eu falo, então existe muitas que você pode estar indo no impulso. Então eu digo para você, olha, Rede Mulher Empreendedora, com certeza eu digo para você, tem cursos gratuitos que ela dá. Agora abriram, que até estava vendo outro dia, que ela encaminhou via Instagram, que você tem o WhatsApp para negócios, para você fazer networking. Legal isso. Eu creio que você, tendo a oportunidade de participar, tenho plena certeza que você vai trazer muitas outras mulheres para que você possa entrevistar. Tá? E que possam também estar investindo referente a esse seu podcast, que é realmente... E vai ser, já é um sucesso e com certeza vai ser muito mais. Então, procure esses meios de pessoa. Não digo só você, eu digo a todas as mulheres que empreendam. Vão em busca. A gente precisa achar essas pessoas que têm... É lógico que cada um tem seu sonho, mas que querem a mesma direção, sabe? São pessoas que acreditam também. Porque, querendo ou não, a gente... eu e meu pai, a gente sempre fala que a disciplina é melhor que a motivação, mas todo mundo precisa de uma motivação às vezes, né? Claro. Pra gente continuar também. O empreender, realmente, ele é muito sozinho, ele é muito solitário, mas a gente pode encontrar alguém que dê o empurrãozinho a mais, que possa crescer junto, né? Dá uma direção, né? Ajudar, apoiar. Eu concordo com você. Tem que realmente ter e ir em busca, que nem você mesmo comentou. Andar com pessoas alinhadas com a sua linha. Não é que você vai deixar de ser a sua amizade de lado. Não é isso. Não é isso. Mas você tem que andar com pessoas que realmente estão alinhadas com o que você acredita, pelo que você está indo em busca. Sim. Porque se você vai para aquele outro meio com as ideias que você tem, com o que você quer fazer, é como você mesmo falar, larga a mão de... Pra que isso? Pra quê? Vai fazer por quê? Não é? Sim. Porque a visão dela, a mente dela é totalmente diferente.
Aí você fala assim, mas ela está errada? Não, gente, não é que que ela pra está errada. ela, É que isso é válido. Exatamente. É igual a minha mãe, hoje ela entende muito a questão do empreender, mas a minha mãe tem 27 anos na mesma empresa. Ana, todas as empresas do ABC foi a minha mãe que implantou dessa rede. Então, assim, quando eu falei pra ela, eu falei assim, vou empreender, vou viver de fazer sobrancelha, viver disso, fazer daquilo. E ela olhou pra mim e falou assim, tá bom, vai, filha. Minha mãe nunca foi contra, mas eu sabia que não era a coisa mais feliz do mundo pra ela. Quando eu falei pra você que eu fali e tudo mais, e aí eu falei assim, vou procurar um CLT, né? Cara, eu fiquei insuportável. Até ela falava assim, você tá tão triste. Ai, filho, acho que não tá te fazendo bem. E aí ela entendeu. Quando eu falei pra ela que eu ia voltar a empreender, ela falou assim, que bom. Então ela já veio com gás diferente, entendeu? Mas eu entendo, cara. Pra ela, você tem que ter a estabilidade do CLT. E a vida que eu levo é uma vida inconstante, né? Até porque nós somos criados pra isso. Sim. Então, não é... Porque, gente, nós somos criados pra esse fim. Sim, o nosso sistema leva a isso. Imagina, nós não temos nem educação financeira na escola. Mesmo. E é uma falta enorme isso. Nem na escola e nem na família, se a gente for verificar, porque são pouquíssimos que dão educação financeira para os filhos. É pouquíssima família que tem uma educação financeira, então, né? Aí, por isso que eu falei, então, quando a pessoa fala, por isso que eu falo, gente, não é que nem você falou, você entende a sua mãe, eu também entendo, porque eu também venho dessa geração que o que era importante é a carteira assinada. Sim. Tanto é que eu sou pai na mesma época, que quando a gente saía, você tinha que carregar o quê? Era a carteira de trabalho para mostrar que você era um trabalhador, não era? Se fosse algum tipo de batida policial, Sim. era a carteira. Então, para você ver o quanto que isso tá aqui, ó. Sim. A importância, né? De achar... Não que não seja importante o CLT, não é isso. Ele é importante, mas é importante sim. também empreender. Porque a maioria das pessoas que hoje a gente verifica que tá indo muito bem são os empreendedores. Sim. E eu acho que assim, Ana, cada um tem seu perfil também. Tem. Eu sei que se eu falar pra minha mãe assim, mãe, tô essa loja pra você, tô tal coisa pra você, talvez a gestão daquilo não é o que vai fazer ela feliz. Entendeu? Esses dias minha mãe falou assim, eu vou sair do meu trabalho e eu vou trabalhar com você. Porque eu já entendi que, assim, não adianta eu pegar uma loja e falar assim, mãe, faz aí qualquer coisa. Não é assim que funciona, entendeu? É perfil. Então, graças a Deus, dentro de casa, eu tive a visão do CLT e tive a visão do empreendedor. Meu pai é muito parecido comigo. Cara, eu nunca fiquei 2 anos numa empresa. Nunca. Acho que eu fiquei 1 ano e 6... Nem 1 ano. Fiquei 9 meses numa empresa que foi meu tempo máximo. Porque eu não me encaixava naquele padrão. Mas eu vou te falar por quê. Se eu estiver errada, vocês me corrigem, tá? Mas quando a gente tem um espírito empreendedor, quando nós somos empreendedores, você trata a empresa como fosse sua. E você quer fazer as coisas e não pode. Exatamente, entendeu? Isso frustra. Isso. Ana, a minha última demissão, eu pedi demissão com 2 meses. Eu lembro até hoje a cara do dono quando eu falei assim, não quero mais. Ele falou, vai fazer o quê? Eu falei, sobrancelha. Ele ficou muito passado. Porque, cara, o cara acho que não tinha onde enfiar dinheiro. E deu uma clínica pra mulher dele. A mulher dele entende alguma coisa? Não. Ela achava bonito fazer botox. Só isso. Não entendia nada. E, cara, aquela mulher só atrapalhava. E eu queria levar os problemas comigo. Porque eu via a aplicação de laser que eles faziam, tudo errado. Eu falei assim, que não pode. Eu falei, não, vamos solucionar o problema. Eu não fazia faculdade de biomedicina na época, mas eu tinha vindo de uma empresa que era referência em laser. Então, eu sempre prestei muita atenção. Se alguma coisa me chama atenção, eu presto atenção pra ver como que funciona, como que a pessoa faz. E eu falava pras biomédicas, me ensina aí, me mostra aí. E elas me ensinavam. Quando eu cheguei nessa empresa, que o cara simplesmente deu de mão beijada pra mulher, e eu vi que tava queimando as pessoas com laser, eu falei assim, não pode. Não, vamos fazer tal coisa, vamos dar um workshop, fazer um curso, vamos conversar com quem faz o laser, né? E aí eu fui boicotada. É exatamente por isso que eu falo. Esse é o grande problema nosso de ser empreendedora. Sim. É exatamente isso. Você quer tomar conta de tudo. Tudo. E isso é ruim. É péssimo. Porque primeiro que os donos não gostam, né? Não mesmo. Você tá passando, querendo ou não, passando por cima dele. Exatamente. Mas é que você tem aquilo, você leva aquilo como fosse seu, realmente. Então, sim, você quer fazer aquilo melhor. E quando você vê ainda mais que as coisas estão fazendo da maneira errada, porque você não tá... Você pensa pela empresa
E você pensa por aquelas pessoas, você está pensando na marca da empresa, a imagem que vai ficar. Não, eu carrego. Ana, se eu entrar numa empresa, eu vou vestir a camisa É. dela. Mas eu visto mesmo. Você vai ver no meu Instagram, você vai ver em tudo. Eu tô vestindo a marca. Quando a GJA se tornou minha patrocinadora, cara, tudo que eu falava era GJA. Ninguém sabia que o nome da mulher era Vanessa. Quando eu falo Vanessa, ninguém sabe. Mas se eu falo GJA, as pessoas sabem, porque eu visto a camisa. Agora eu vou lá colocar a minha cara. E aí vem uma pessoa fazer a depilação a laser e sai toda queimada. Eu não vou fazer isso. Com certeza. Como que eu vendo se eu não acredito no produto? É por isso que eu digo, é exatamente isso, por isso que eu falo. Todo empreendedor é assim. Ele só fica num local se ele acredita e tá vendo que aquele negócio está funcionando. Se ele não acredita, senão esquece. sai. Entendeu? Porque é o seu nome, é Sim. você. Entendeu? Por isso que é interessante assim, porque eu tenho plena certeza que muitas coisas, tanto agora como futuras, as pessoas vão fazer porque é você que está falando, porque elas confiam em você. É nisso que a Carol, também a Nilian Leal, fala também sobre isso, assim. São relações que nós temos. Quando você vai vender algo, você não vai vender. A pessoa compra, é você. É a sua pessoa, é você, o que você fala, porque ela acredita em você. A Carol, ela fala tanto da Quinta Valentina, que é uma loja de sapatos. Eu não conhecia, fiquei conhecendo através da Carol. Não faz meu estilo. Mas ela fala tanto e ela passa uma confiabilidade. A propaganda da Quinta Valentina do Dia das Mães foi a Carol Pitarelli junto com a mãe dela. Eu falei, cara, se eu for comprar um presente da minha mãe, eu vou comprar ali. Exatamente. Porque eu sei que é confiável. Porque o que ela está dizendo, você sabe que realmente é aquilo. É verdade. Não é um marketing. É realmente aquilo. É isso que faz com que futuramente o seu nome, o que você falar, vai fazer a diferença. Sim. Então, por isso que realmente, assim, o duro de nós sermos empreendedores é exatamente isso. Eu sou totalmente a favor. Não tá gostando, você viu que não é aquilo, não tá lindo, cai fora. Sai. Sabe? Porque um dia lá adiante, mas foi você que me indicou. Porque nós também somos nossa marca. Nós somos nosso nome. Sim. Então, você tem que ter realmente esse cuidado e observar quanto a isso. Realmente. Eu não posso, eu nem consigo, sabe, indicar alguma coisa que eu não conheço, que não é bom. A gente fechou um patrocínio e a gente tá marcando de ir lá no local porque eu quero conhecer. Eu já vi que a mulher entende pra caramba de estética. Eu fiz várias perguntas pra ela e ela faz uma coisa que eu acho muito interessante. Ela sabe como desfazer os procedimentos. Isso é muito importante, porque a maioria das clínicas de estética que você vai colocar um negócio na sua cara, vai dar errado, ele não sabe como resolver o problema. E ela sabe. Isso foi uma coisa que já me chamou muita atenção. Ela falou assim, Gabi, eu quero focar em intercorrências, eu quero explicar o que é uma intercorrência e mostrar que eu sei resolver. Isso, eu falei, cara, já tem uns 10 mil pontos. E a gente vai conhecer o local, porque eu quero saber como funciona, eu quero vivenciar uma experiência, eu quero, sabe, conviver com ela, porque como que eu vou falar dela sem saber nada? Hoje, se alguém fala pra mim, Gabi, quanto que é uma roupa da GJA? Eu vou saber falar todos os preços dela, porque eu vivi com ela. Gabi, como que é as coisas no Estúdio Melo? Eu vou saber fazer. A reunião que a gente teve com a minha amiga Marcela e as amigas dela da faculdade, o Fernando teve uma hora que falou assim, tal assunto a Gabi pode falar melhor que eu, porque ela fica mais tempo no salão. Então, é realmente viver aquilo, sabe? É viver, de ter aquela experiência para eu poder falar pro outro. E isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa levar adiante também. Não, com certeza. Eu concordo com você. Porque aí você tá criando o quê? Suas relações, o network. Sim. Que é tão importante hoje em dia. Hoje, até voltando um pouquinho pro CLT e tudo mais, hoje você arruma um emprego se você é indicado por alguém. Sim. E isso até quem indica tem às vezes até que se tomar o cuidado também para quem que ele está indicando, porque ele também pode ser prejudicado. Pode. Eu lembro uma vez que uma amiga minha falou que o marido dela indicou uma pessoa e essa pessoa depois acabou xingando o gerente. Meu Deus. Imagina, né? Mandaram embora quem ele indicou e ele. Meu Deus. Porque, assim, por isso que eu falo, essas relações são importantes. É a confiança, né? É a confiança. Então, assim, nós também temos que tomar esse cuidado, né? De quem você está indicando, o porquê. Você tem que ter plena confiança daquilo. Por isso que nem você falou, tudo que a Carol fala, nossa, eu vou porque realmente eu sei o que ela está falando é sério. Sim. Então, como você mesmo comentou, você saiu da clínica porque você
você sabe a importância que é. Não tinha como eu vender, eu não acreditava. Então, e não só não acreditar, que você sabia que estavam fazendo coisa errada. Sim. E não é do seu feitio isso. Você, é que nem eu falo assim, gente, dinheiro é muito bom, é maravilhoso. Eu gosto muito. Eu também, Ana. É? Gastar é comigo mesmo também. Não é, ainda tem pessoas que falam, isso aí é, dinheiro não traz felicidade, não sei o quê. Gente, mas dinheiro é muito bom. Ninguém vive. Entendeu? Claro que não. Se eu quiser tomar um sorvete, eu preciso de dinheiro. Precisa realmente. Então, assim, que nem você fala assim, você está hoje fazendo o seu trabalho, mas eu tenho plena certeza que você sabe que isso ainda vai te trazer seus frutos financeiros. Sim. Então, muitas vezes as pessoas, você não está ganhando nada. Não, você está ganhando muito. Hoje você está ganhando conhecimento, maiores habilidades, conhecer novas pessoas e tudo mais. E com o seu bom trabalho que você faz, isso vai gerar com certeza seus frutos. Em todos os aspectos, tanto financeiro como em todos eles. Eu acho que isso em tudo, né, Ana? Tudo. Tudo a gente tem que plantar para poder colher, sabe? Ninguém, exceto heranças, exceto essas coisas, né, que já nascem em berço de ouro, mas ninguém é assim rico do dia para noite, ninguém vai ter uma marca estourada do dia para noite. Todo mundo, poxa, Coca-Cola, quantas garrafas ele vendeu no primeiro ano? Sabe? Onde que a Google começou? Foi numa garagem. Sabe? São enormes empresas que hoje regem o mundo, porque hoje você fica sem o Google, você não faz mais nada, né? A Apple também. Quem gosta da Apple, você fica sem, você não faz mais nada. Perdeu o celular, lascou. São empresas que regem o mundo e que começou lá embaixo. Exato. É que a maioria só vê quando as coisas estão grandes, mas realmente tudo se começa como pequeno. O importante é você começar. Sim. É que nem eu falei, vai em busca de conhecimento, traça novos objetivos, continue como você está fazendo realmente, de seguir com pessoas que você conhece, que você tem amizade, continue nesse mesmo ritmo que você está. E muitas vezes tendo conhecimento, talvez, de uma outra pessoa que tem um podcast também, né? Como a Carol hoje também tem junto com a Camila. Tem. Então, muitas vezes você vai em busca, verificando de repente, traçando novas metas, novos caminhos. Porque tem pessoas que falam assim, é concorrente. Gente, mas que nem hoje o podcast, eu vejo muito, um podcast aqui, a pessoa convida para ir no podcast, não é? Sim, teve vários. Tem um podcast acho que é no Ruge que ele fica, que, todo mundo que eu trouxe aqui, as pessoas viram e levaram pra lá também. Então. É oportunidade. Exatamente. Por isso que eu falo, então não existe uma concorrência. Porque cada qual tem o seu valor, não é? Tem a sua maneira de entrevistar, tem a maneira. Então, assim, e os tem assuntos assunto diferente. A gente teve um caso aqui, o meu pai tem o podcast dele, né? Fiquei sabendo recentemente. E é recente mesmo. Chama Vem Quem Quer. Se quiser vir, se não quiser, não vem. É bem assim o podcast dele com o Fernando. Teve uma menina que eu entrevistei aqui. Aqui eu queria falar um pouco mais sobre a figura materna, sobre o aleitamento. Eu não sabia que tinha consultora materna. E eu achei o máximo, porque se eu tiver filho, hoje, eu não vou saber como fazer nada, né? Você vai aprendendo, né? E a consultora, ela ajuda em N questões. Conversei com ela. Meu pai conversou com ela e ela é terapeuta também, né? Por isso que ela também foi por essa área. Ela veio no podcast do meu pai para falar sobre terapia. Então, sabe, no meu podcast ela veio, falou um assunto com muita propriedade. No podcast do meu pai ela veio também, falou outra coisa. E, cara, pra ela é bom, porque ela vai propagar o trabalho dela. Pra gente é maravilhoso, tanto que a gente aprende, a gente também vai propagar o nosso trabalho, sabe? É o que você falou no início. O nosso objetivo é dar voz. Exatamente. É só isso. E que, consequentemente, com o tempo, vai te trazer, sim, a lucratividade financeira. Mas o seu objetivo principal, é que eu lembro muito bem, por isso que eu falo, gente, assista o primeiro, tá? Primeiro episódio da Gabi. Vocês vão ver a diferença. E também vamos melhor entender. E isso é importante, porque assim, eu lembro, acho que foi a Anitta comentou que quando ela vê os vídeos dela no início, porque ela foi conhecida pela internet primeiro. Sim. Ela falou, gente, eu não acredito que eu fazia isso. Porque assim, mas tudo é um começo. Sim. E o mais importante é você olhar lá atrás, Gabi, e ver o quanto que você teve a oportunidade de evoluir. Sim. Né? De chegar nesse patamar que hoje você está. Mas tudo teve que ter um início. Com certeza, né? São 2 anos estudando, se aprimorando, indo atrás, buscando, né?
Porque tem muita gente que fala assim, é só sentar e gravar, mas não. Primeiro que pra mim aqui é uma escola. Você fica sabendo de muita coisa. Uhum. E segundo, que tá melhorando a minha oratória, tá melhorando o meu posicionamento, tá melhorando N coisas que vai trazer sim uma benfeitoria depois. E como vai? E como vai? E Ana, que gostoso bater papo com você. Ai, que bom, obrigada. Eu espero que todos vocês gostem, tá? De coração. Foi muito bom. A gente já conversa bastante no salão quando você vai. Eu gosto muito de conversar. Eu vou te confessar uma coisa, Ana. A primeira vez que você foi no salão, já faz bastante tempo, acho que já faz mais de 2 anos, porque só do podcast já faz 2 anos. Eu tava lá séria, quietinha na minha, não conversei muito com você, fiquei quieta. Se eu não me engano, aconteceu um problema no WhatsApp do salão e acho que mudou o horário, você foi atrasado no nosso atendimento, alguma coisa assim. E eu fiquei quietinha assim, não falei nada. Não, né? Fiquei muda, você também não falou muito no dia, você mal conhecia a gente. Acho que foi na segunda ou na terceira vez, a gente conversou muito, mas muito. E aí, quando você foi embora, parou eu e o Alexandre assim, tipo assim, caraca, Ana Vieira é mó legal, né? E é exatamente o que você falou, sabe? É dar oportunidade pra conhecer. Eu sou muito quietinha quando alguém me conhece. Depois, quando dá liberdade, vem a intimidade, aí pronto, né? Mas é legal ter essa oportunidade de conhecer. E olha como foi importante você na minha vida, como é importante você na minha vida e na vida do programa também. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço pela oportunidade, viu? Agradeço mesmo mais uma vez, quero deixar registrado aqui pra você. Eu acredito em você, Gabi. Eu sei o quanto você vai crescer, eu tenho plena certeza disso. Você é ótima no que você faz. Continue, porque eu tenho plena certeza que um dia, quando você estiver lá em cima, você fala assim, poxa vida, cheguei. Valeu a pena. Amém, muito obrigada mesmo. É muito bom ter esse cuidado e esse incentivo, né? Isso é muito importante pra mim, viu, Ana? Obrigada mesmo de coração por ter topado. E você que assistiu todo esse episódio, que gostoso, né? Eu acho que é muito bom trazer um pouco da minha vivência pra vocês também, conhecer as pessoas que eu tenho as minhas familiaridades, inclusive a Ana faz um arraiá na casa dela maravilhoso, gente. Eu comi pra caramba naquele dia. E eu convido vocês a conhecerem um pouquinho mais de tudo que ela falou aqui, sabe? Ir atrás dos seus direitos, conhecer os seus direitos, de você saber como o SUS funciona de uma forma melhor, também as associações, onde o seu filho, se ele tiver alguma deficiência, lá pode ajudar. Talvez não tenha uma vaga para o seu filho estudar, mas eles podem indicar o melhor para você. E a Ana com certeza vai te ouvir muito. Lá na Braespia, todo mundo conhece a Ana Vieira, a Alina mesmo já falou aqui, então a gente tá de braços abertos para te receber também. Muito obrigada por ter acompanhado. E também quero agradecer aos nossos patrocinadores. Ao Estúdio Melo, que sempre tá conosco. Se você quiser ficar mais bonita ainda, cuidar da sua beleza, da sua autoestima. Você, homem, nós temos a barbearia separada também. Pode vir com a gente. E cursos na área da beleza, pode mandar mensagem que eu vou te explicar tudinho como funciona, viu? A GJA, que faz roupas lindíssimas, maravilhosas, camisarias personalizadas e também a alfaiataria. A Vanessa vai te atender com todo o amor do mundo e com certeza alguma peça vai ser a pecinha escolhida pelo seu coração. E também quero falar hoje de uma clínica nova que pode renovar a sua autoestima. Ela chama Harmoniza-te e logo mais vocês verão muitas coisas aqui sobre a Harmoniza-te que fica em Mauá e pode cuidar de você em todos os âmbitos entre saúde, beleza e bem-estar. Um beijo! Tchau. Show. Tchau!